Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, piloto automático na área. Eu, Diego Ferreira, Igor Mendes. Hoje a gente está aqui nada mais, nada menos do que Amadeu. E aí, Igor, fala aí da onde que é o Amadeu pra galera, porque o pessoal se situar no que a gente vai ter aqui hoje. Não, vou falar, eu já deixo claro que a gente não vai falar só sobre carro, a gente vai falar sobre carro, inovação, história, resiliência. Esse cara tem coisa pra cacete pra somar. A primeira vez que eu escutei a história dele foi num almoço, eu lembro, no Hortifruti. E eu não sabia, né? Eu via a Royal 4x4, que é um baita sucesso, mas eu não sabia quem era o cara por trás dela. Então, por favor, se apresente aí pra galera. Vambora. Muita gente já te conhece, mas pra quem não conhece, quem é o Amadeu? Vambora. Diegão, Igor, pessoal aí, obrigado pelo convite. Obrigado você pelo aceite. Projeto bem bacana, o piloto automático. Legal. No ar. No ar. Né? No ar. Acompanho também o trabalho de vocês fora podcast, né? E sou muito fã e admirador do projeto de vocês também fora podcast, né? Agora, falando um pouquinho do Amadeu, né? O Amadeu é o Amadeu batalhador, o Amadeu resiliente, o Amadeu de fé, o Amadeu família, e o Amadeu que mudou o comércio do automóvel de 2015 para cá, mudou a maneira de vender automóvel de 2015 para cá, só por um simples fato, o simples fato de você ter um propósito, sabe? Um propósito correto, um propósito humano e um propósito de fé, sabe? Então, esse é o Amadeu da Royal 4x4, Porra, que legal. que fez com que o mercado de automóvel acontecesse de uma maneira mais humanizada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, aconteceu hoje comigo, tá? Aconteceu isso hoje comigo. Ontem um cliente me procurou querendo vender uma Pajero. Quando foi... Ontem eu fechei com ele, tá bom, amanhã meio-dia você me procura que a gente vai finalizar o negócio. Hoje ele me procurou. Amadeu, vim aqui. Eu batendo um papo com ele, rapaz, eu tô em dúvida se eu vou vender esse carro. Eu falei, então eu vou resolver tua dúvida. Se eu fosse você, eu não venderia. Sabe por quê? Porque você não vai comprar outro igual. O teu seguro de 20 vai cair para 13 e não vai fazer muita diferença para você. Só que a diferença que vai fazer para você pegando um carro da metade do preço do teu é muito maior do que a diferença do seguro. Então fique com o teu carro, que carro para mim tem toda hora para comprar e vender. E quando você decidir vender, a gente está aqui. Porra, legal. Então, assim, esse é o propósito, esse é o essência. sentimento, esse é a essência, sabe? De ver o cara saindo dali, independente de ter comprado ou vendido, falando bem, né? E partindo para outra. Porra, muito legal. E é por aí. E eu queria, assim, pra galera se sintonizar, porra, você falou as coisas que todo mundo tá atrás aí, que o final disso aí é o sucesso, né, cara? Queria que tu falasse um pouco, pessoal, aí, que isso que você tá fazendo hoje não é uma coisa que começou ontem, né? Conta um pouco pra galera aí a tua história, como é que tu começou, da onde que veio essa paixão por carro, pelo comércio, pelo empreendedorismo, que hoje, porra, tá todo mundo aí muito antenado, né, cara? E assim, mas tem muita gente também mostrando ser muito mais do que realmente é, né? E aí a gente sabe que quem colhe o sucesso é que realmente tá mostrando o que é. Conta aí pra galera aí, até pra inspirar Quem essa colhe o garotada aí. sucesso é quem realmente suja uma calça jeans por dia, né? Então, eu falo muito isso, mas eu comecei no automóvel em 2005, só que eu tenho uma história antes do automóvel, né? Minha família é da cidade do interior de Minas, vim para o Rio muito novo, sem muita estrutura financeira, né? E vivi nessa cidade aqui do interior do Rio durante 17 anos. Né? Foi quando eu decidi virar a chave e ganhar dinheiro. Isso antes do automóvel. Quando eu resolvi ir para São Paulo e trabalhar no táxi. Então eu tenho uma história no táxi em São Paulo durante 4 anos. Foi uma época que me amadureceu muito e fez com que eu realmente virasse homem e saísse debaixo das guardas dos meus pais. Foi dos meus 17 aos 22. E quando eu voltei, com 23 anos, eu queria trabalhar com carro. Sempre fui apaixonado por carro desde criança. Eu aprendi a dirigir com 8 anos, 9 anos de idade, né? Como
Meu pai comentou hoje num Rios que a gente fez na rede social. Eu lembro, com 8 anos de idade, eu chorando para ir na banca de jornal comprar 4 rodas. E eu ficava na tabela, no final da 4 rodas, vinha aquela tabelinha. Eu ficava vendo preço de compra, de venda, preço de venda, lançamento. Eu ficava na janela de carro, falando de casa, vendo os carros passarem na rua. Isso era meio que a FIP da época? Isso era meio Meio- que a FIP. meio que o guia Isso, de preço. exatamente. Era meio que a FIP da época. Então, quando eu tinha 22 anos, né, quando eu voltei do táxi, eu resolvi trabalhar com carro. E eu anunciei um carro no quadradinho do jornal, na época, né? E nesse anúncio, me liga uma loja de carro, querendo comprar o carro. Nessa que eu fui tentar vender o carro pro cara, o cara batendo papo, ele viu a minha história e falou assim, Amadeu, você não tem vontade de trabalhar com carro? Eu falei, rapaz, o meu sonho é trabalhar com carro. Ele, então vem amanhã aqui fazer entrevista e vamos ver. Eu falei, tá bom. No outro dia eu fui e comecei a trabalhar com carro nessa loja aqui na Barra da Tijuca. Isso em 2005. Trabalhei 1 ano. Aprendi como que era o mercado e resolvi abrir a minha loja, que quando eu abri em 2006 em Itaguaí. E de lá para cá eu venho nessa pegada do novo modelo de venda de carro, que foi de 2015 para cá que eu resolvi mudar a maneira de vender carro, né? Que todo mundo pensa que a maneira... Como que o vendedor de carro vende carro, né? Como que o vendedor é discriminado, o vendedor do automóvel, não é isso? O vendedor, de uma forma geral, já é discriminado, muito de carro, discriminado, então... cara. É muito discriminado, Daniel. Então, Diego, né? Até de 2006... Então, o seguinte, Igor, não adianta, sabe? Eu tive um processo de 2006 até 2013, que foi um processo que me trouxe muito aprendizado, tá? Que foi o processo de ganhar dinheiro e quebrar, sabe? Eu, em 2006, quando eu comecei a trabalhar com carro, realmente com a minha loja, com a minha responsabilidade, eu tive um sucesso espontâneo muito grande. Porque o vendedor do automóvel é o seguinte, ele começa a trabalhar com carro, ele tem uma movimentação financeira alta, ele começa a vender, ele começa a achar que o dinheiro, começa a achar que está rico, não é isso? Exato. Confunde o fluxo de caixa com dinheiro. Confunde a confusão do fluxo de caixa com realmente o que a empresa deixa de lucro, é um problema muito sério. E a disparidade é muito grande, né, cara? Porque às vezes o cara ele não sabe que ele tá movimentando 1 milhão para sobrar 10%. Dá para sobrar 4%, né? O cara às vezes movimenta 1 milhão, tá sobrando pro cara 30 mil, ele acha que tá sobrando 100, ele acha que tá sobrando 150. Toda loja de carro tem um passivo. Sim. Passivo é o que acontece que você não está esperando, que não é o custo fixo. Isso tudo você tem que preparar também que vai acontecer, né? É um letreiro que você tem que trocar, é o computador que quebra, é uma porta que enguiça. Uma garantia, né? Exatamente. Então, a garantia... Então, de 2006 a 2013, de 2006 exatamente até 2009, eu tive uma ascensão muito grande. Até porque na época eu tinha 25 para 26 anos, não era casado, não tinha o custo de ter uma família, né? Não tive também na época um mentor do meu negócio. Então eu comecei a ganhar um dinheiro e comecei a diversificar. Um outro problema muito sério é o seguinte: foque no seu negócio. Não diversifique sem ter muita certeza ou sem ter o mínimo de habilidade possível para tocar aquele segundo negócio. Porque se fizer isso, é o caminho do fundo do poço. Então, eu comecei em 2008 a entrar em outros negócios, né? Então eu tinha loja de carro e mais 5 negócios paralelos. Que negócio era? Né? Que era, por exemplo, comecei a comprar leilão judicial, comecei a construir Minha Casa Minha Vida, que era na época do ex-presidente aí que estava impulsionando o Brasil em 2008. Aliás, o Brasil ele era impulsionado sozinho em 2008, né? Comecei a comprar terreno, comecei a comprar imóveis de leilão, né? E
com o dinheiro da loja de carro. Então, o que aconteceu? O imóvel de leilão, ele não tem a maturação rápida, né? A construção, ela não tem uma maturação rápida. Tem muito menos a liquidez, né? A liquidez rápida. E os sócios que eu escolhi, eles andavam de ré praticamente, porque não eram as melhores pessoas. E me abandonaram no meio do caminho com o negócio, porque eles não tiveram caixa o suficiente para aguentar e me abandonaram. Nisso, eu tive que sangrar o meu negócio. Nisso que eu sangrei o meu negócio, a minha receita parou de entrar e eu fiquei imobilizado. E nessa imobilização, quando você fica imobilizado, o que acontece? Você não quebra de um dia para a noite. Sim. Não tem como alguém falar assim, quebrei de hoje para amanhã. Não quebra. Você quebra igualzinho uma traça te comendo ali, ó. É 10 esse mês, é 20 no outro, é 10 nesse, é 30 no outro. Na hora que viu. E você fica na esperança, vai melhorar, não vai, a hora que você vê, quebrou. Tá, enxerga, acabou. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu demorei uns 2 anos, outro problema, não demorar a identificar que a traça está dentro da sua empresa. Foi o que aconteceu comigo. Eu demorei 2 anos para identificar que eu estava quebrando. Aí quando eu fui ver, eu estava quebrado em 2013, né? Eu falei, opa, mas quebrei sem dever ninguém, tá? Nunca fui de pegar dinheiro com investidor, nunca fui de pegar dinheiro em banco, nunca fui de nada disso, tá? Eu quebrei com o meu, né? No suor, né? Eu quebrei com o meu. E quando eu quebrei, o que eu pensei, Igor? Eu falei, rapaz, não dá. Minha filha nasceu, minha esposa andando de carro BA, eu engessado igual uma múmia. O que eu vou fazer agora da vida? O que eu gosto de fazer, o que eu amo de fazer é vender carro, é automóvel. Sou apaixonado por isso, sou apaixonado pela adrenalina que o automóvel proporciona, sabe? É muito dinâmico, né? Pelo dinamismo do automóvel. Falei, tenho que vender carro. Mas como? Vender carro igual antigamente, com um propósito diferente? Que todo mundo sabe. O vendedor de carro ele é discriminado. Por que ele é discriminado? Ele é discriminado porque ele faz merda. Ou fazia merda. Ponto. Isso você só vai mudar isso com um novo propósito, com um novo caminho. Eu falei, opa, eu preciso mudar. Eu preciso realmente mudar essa maneira. Por quê? Antigamente, né, os vendedores ou proprietários, vamos dizer assim, de loja de automóvel, né, tem um costume diferente. O que eles gostam de fazer? Os proprietários de loja de automóvel, ele gosta de comprar barato e vender. Acabou isso. E ele gosta de comprar barato e vender onde? Vender no restaurante, que ele está almoçando no telefone e toca. Ele quer vender no shopping, ou quer vender viajando, está lá em Paris. Vendedor, que é vendedor de loja de carro, não pode vender assim. Não pode vender assim. Vendedor que é vendedor, que é de loja de carro, ele tem que vender atendendo, ele tem que vender tete a tete, ele tem que vender entendendo realmente a necessidade do cliente. Né? Sim. Então, assim, é igual o médico. O médico, eu não consigo entender como o médico faz uma consulta online. É, complicado. Lógico, tem casos e casos. Sim. Né? Igual o vendedor também, dessa maneira, eu acho que ele, pessoalmente, o trabalho é feito diferente. Então, o vendedor da antiguidade, né, o proprietário da loja da antiguidade, do outro propósito que eu tive até 2012, era aquele modelo assim, vai na concessionária que eu falo é as concessionárias grandes, por exemplo, as Volkswagens da vida, os grupos grandes da vida, você vai e compra o carro usado lá da concessionária. O que não interessa para a concessionária, ela passa por revenda, certo? Sim. Agora, se não interessa para a concessionária, ela passou por revenda, por que interessa por a revenda? Aí, eu comecei, se não interessa para concessionária, interessa por revenda, como é que interessa por revenda? Revenda tem que ter muito peito para vender o carro que não interessa para concessionária. Com uma estrutura bem menor, né? Entende? Não. Eu falei, opa, beleza. Só que aí, o revendedor vai lá, compra o carro, bota na loja dele,
E o atendente vende. Não é nem o vendedor que vende. Quem vendia era o atendente, porque a financeira tá ali, joga ali o CPF, aprovou, sem propósito, sem experiência, sem realmente um cuidado maior com o cliente. Às vezes o cliente que achou o carro, né? O cara só tirou... Tirava pedido, né? Só tirou pedido. Tirar pedido. Então eu falei, opa, isso não tá legal. E aquela modalidade também do cliente, você, Diego, quer vender teu carro, você vai na concessionária, por exemplo, para vender teu carro, é paulada em você. Paulada em você. Fazem de tudo para você entregar teu carro com uma margem exorbitante para a concessionária. Não é isso? Sim. E em nenhum momento ela pergunta para você assim, quanto tempo você tem para vender teu carro? Um exemplo? Não. Verdade. Eles querem aquela taxa de urgência assim, Diego, teu carro vale 10, deixa teu carro aqui por 10 agora, eu só posso pagar 10 hoje, amanhã ele vai valer 18. Não. Ninguém fala assim para você, Diego, quanto tempo você tem para vender teu carro? Você tem uma semana? Vamos tentar vender ele em uma semana por 15? Se vender por 15, eu fico com 2, você fica com 13. Te ajudei. Sim, Propósito, sim. humanização. Fidelização. Nenhum momento pensa nisso. Nenhum momento pensa nisso. Então, assim, eu vim com esse pensamento. Logicamente, eu sou ser humano. Não existe ainda outro Amadeu, nem 10 avatar do Amadeu, nem tô no metaverso para eu conseguir atender todo mundo. Tenho as minhas falhas também, porque hoje a minha maior dor hoje, Igor e Diego, é conseguir atender todo mundo. Né? Porque assim, É um problema bom que você tem, né? eu tenho visibilidade, tenho cliente, mas não tenho mão de obra suficiente para atender todo mundo. Porque hoje você achar e pincelar pessoas que têm esse mesmo propósito Sim. é achar agulha no palheiro. É. Tem quantas pessoas hoje na Royal? Hoje eu tenho 18 pessoas. Tenho 8 diretamente ligadas no comercial, na área comercial. Na venda, né? No atendimento, no lead. E como é que era a estrutura do Amadeu lá de trás? Que Lá de vendia trás? carro? Bom, a minha estrutura até 2013, eu tinha uma estrutura de 4 vendedores e o modelo antigo de dono de loja. Que é aquele dono de loja que não só levanta da cadeira para ir embora ou só vai na loja 2 horas por dia. O dono de loja que só vai na loja 2 horas por dia e acha que dinheiro faz a diferença, esquece. Tá fadado. Esquece. Não suja uma Tá calça jeans sentindo- nem que for não por tá mês. sentindo o mercado, É, né? Não tá... Então, de lá pra cá, quando eu comecei a minha estrutura nova em 2015, a minha estrutura nova era eu sozinho. Eu falei, opa, limpa tudo que ficou pra trás da estrutura velha, limpa tudo que ficou pra trás da estrutura velha e vamos começar na estrutura nova. Quem for do meu propósito, vai entrar e vai ficar. Quem não for do meu propósito, vai entrar e vai sair. Então hoje eu tenho uma dificuldade de crescimento da equipe, porque eu tenho dificuldade de identificação com o propósito real da Royal, A sabe? peneira é muito fininha, né? A peneira é fina, porque é difícil realmente. Rapaz, como é que você fala para um cliente? Como é que você tem entendimento disso hoje, de você tentar ajudar um cliente a vender um carro, independente do valor, Sim. independente do tanto que você vai ganhar, sabe? Do cliente entender que o cliente está levando o carro para você vender, para te vender, você fala para ele assim, você tem quantos dias para vender teu carro? Ah, eu tenho... Então, esse entendimento, esse time, a gente tem audiência na rede social, beleza? Temos autoridade. E por que a gente não pode ajudar? E ganhar menos Sim. um pouquinho e ajudar realmente. Então, esse propósito é um propósito e um entendimento que é difícil você trazer pessoas para isso. Mas consigo, tá? Tô com um time bom hoje, a Royal 44 hoje tem um time bem entendido disso e melhorar. Cada dia mais melhorar. Necessário. E é uma dificuldade hoje replicar o nosso negócio dentro desse modelo, porque a replicação desse modelo Tem muitas difícil, né? particularidades, né? Tem cara? muitas. Vocês são do ramo, né, do automóvel, então você sabe que é difícil replicar. É difícil mesmo. Né? Eu Mas queria- vambora. Deixa eu aproveitar e voltar lá atrás, porque você falou de posição discriminada. Vendedor de carro é muito discriminado, mas eu acho que o taxista também sofre isso. Sim, cara. Pô, vou te falar um negócio. Rapaz, hoje a gente vive uma fase mais madura, né? Eu tenho 40 anos, então hoje eu consigo identificar e filtrar as coisas que eu escuto. Então, quando você tá maduro realmente, você consegue identificar as coisas boas e ruins. Então, você tampa o ouvido para uma, deixa por outra. Beleza. Essa identificação é com o tempo, Sim. né? Mas quando eu tinha 18 para 19 anos, que eu resolvi largar tudo para ser taxista,
com 18 para 19 anos, quando eu resolvi largar tudo para ser taxista, não tinha filtro. Então, meus amigos falavam o quê? O Amadeu é maluco que tá indo virar taxista. Então, assim, eu tive realmente uma discriminação grande quando eu resolvi trabalhar no táxi e quando eu era taxista em São Paulo também. Por quê? Imagina, eu com 18 anos na cara, não tinha barba, não tinha cabelo branco, em São Paulo, sem conhecer uma rua. Sem Waze. Sem Waze. Eu não tinha o Waze, não conhecia nenhuma rua. E peguei meu primeiro passageiro, eu lembro como fosse hoje. Aí ele entrou no carro, e naquela época, né, jovem, como é que jovem anda com carro? Eu tinha mania de quê? Banquinho deitado, né? Sim. Banquinho deitado, sonzinho da Pioneer, né? Rodinha preta com aquela tampinha no meio da Vox, do Santanão. Braço pra fora. Braço roda pra bolinha. fora, roda a bolinha. Aí o passageiro entrou um coroa no táxi, ele, ó, me leva ali na Vila Mariana, por favor. Eu olhei pra trás assim e falei, senhor, hoje é o meu primeiro dia aqui, não sou daqui. O senhor sabe o caminho? Aí ele, eu não sei, meu filho. O senhor pode me ajudar? Ele, não posso te ajudar. Cara, Eu falei, então tá bom. Ele desceu, voltei pra fila de novo e peguei outro passageiro. Mas tem uma coisa boa, sabe? Porque eu sou fã dos taxistas, sou fã também de quem trabalha no Uber e toda vez que eu pego o Uber, toda vez que eu pego o táxi, eu faço questão de dar caixinha, porque parece que é uma coisa, eu era recompensado com caixinha. Aí, a partir daí, todo mundo que entrava no meu táxi eu tratava tão bem que eu era recompensado com tanta caixinha que, e uma abundância de ensinamento. Por quê? É engraçado, né? Que 80% dos passageiros que eu pegava, eles sabiam o caminho. A difícil era a volta, né? Mas eu pra ir, né? Mas assim... tinha que pegar um passageiro voltando Não, também. engraçado que eu não pegava passageiro na rua. Não? Sabe por quê? Quando eu fui pra lá pra trabalhar no táxi, eu já comecei no aeroporto de Congonhas. Eu fui taxista no aeroporto de Congonhas. E no aeroporto de Congonhas sempre foi conhecido por ter muito passageiro. Sim. Muito assim. Um atrás do outro, né? É. Lógico que você tem uma fila que você tem que respeitar e tal, né? Mas eu, pra minha segurança e pra não ficar mais perdido ainda, a partir do momento que você tem um ponto fixo, facilita as coisas. Principalmente no início. Então, por exemplo, se eu sair dessa caneca aqui, que eu vim pra cá, pra eu voltar pra ela é mais fácil eu voltar pra cá. Sim. Imagina se eu sair dessa caneca, eu vim pra cá, daqui eu vou pra lá pra cá e depois eu vou voltar pra caneca. Sim. Entendeu? Então, eu acabei preferindo passar uns 2 anos, dos 4 anos que eu fiquei lá, sem pegar passageiro na rua. Só pegava aqui, levava pra lá, pegava aqui, pra lá. Mas aí, desculpa te interromper, mas isso é a maior prova que a estratégia faz diferença pra caramba numa iniciativa. Foi uma estratégia. Uma estratégia só pegar passageiro no aeroporto. Levava e voltava para o aeroporto, né? Agora, tem um caso interessante que é o seguinte. Falando dessa época minha lá no táxi, eu fui para lá com carteira permissão. Eu não tinha a carteira definitiva. Eu tinha permissão para dirigir. E quando você chega lá para trabalhar no táxi, você tem que tirar uma autorização para ser taxista. Beleza, fui tirar a autorização, beleza. Só que nos 2 primeiros meses eu tomei muita multa. Muita multa. Só que a multa não chegava no meu endereço. Porque lá eu morava numa pensão. Então não chegava no meu endereço as multas. Aí beleza. Um belo dia, tem um posto de gasolina perto do aeroporto, que é onde se reúne os taxistas para bater papo ali e tal, beleza. Um belo dia eu tô parado lá. E o Santana, a porta do Santana, ela é rasinha assim do lado daquele coxinho do lado, né? E eu tinha uma carteirona grande, tipo carteira de taxista mesmo, né? Carteira grande, né? Que nem usa mais, que não cabe nem no bolso mais. Que hoje em dia a gente usa só um cartãozinho e tal. Mas na época a carteira era bonito você ter um carteirão, né? Não, a carteira era assim, né? Dava autoridade ter um carteirão, se botar debaixo do braço e tal. E você fechava ele assim ainda. Aí, cara, eu botei a carteira ali, aí o pessoal estourou. Estourou significava que tinha muito passageiro. Nisso que eu abri a porta forte, a carteira caiu. No que a carteira caiu, eu não vi. E fui. Peguei o passageiro, Perdizes. Fui levar ele lá em Perdizes. Quando chegou em Perdizes, o passageiro me deu o dinheiro, eu fui dar o troco pra ele. Cara, minha carteira, perdi e tal. Conclusão. Como eu tinha perdido minha carteira e dentro dessa carteira tinha minha habilitação e tal, e eu tinha tomado muita multa, tinha pouco tempo a vigorar no Brasil os 20 pontos na carteira. E a permissão, acho que você não pode tomar nenhuma, né? Na época era permissão, mas eu já estava em processo de transferência já para definitiva, permanente. se eu não me engano. Mas o problema não foi nenhuma, não. Foi as multas todas que eu tomei, não consegui renovar minha carteira durante
2 anos e trabalhei 2 anos no táxi em São Paulo. Hoje eu posso falar, né? Pode. Caducou. Sem habilitação. Sem habilitação, zero. Zero. Não tinha habilitação, porque eu perdi a carteira, não consegui renovar e a gente não tinha facilidade de você ter uma CNH digital hoje, igual tem, né? Mas, Igor, a estratégia faz parte de todo e qualquer tipo de movimento que você venha fazer, né? Sim. E isso tudo vem com a maturidade, né? Faz parte desse processo todo. É verdade. E nessa época do táxi lá, pra gente pular de página, Então, bora. tem que uma coisa mais, porra, tu em São Paulo. Primeiro que eu queria saber o seguinte, como é que tu começou essa parte do táxi lá? Tu já tinha o carro, tu comprou o carro, era meia com alguém? Então, vou te contar a história do táxi, né? Antes do táxi, que eu pulei essa parte no início, eu já trabalhei na Mr. Cat, eu fui estoquista de sapato da Mr. Cat. Depois virei caixa. Mr. Cat conhece sapato? Sim, né? Claro, pô. Lá em Campo Grande, no shopping, West Shopping, assim, quando inaugurou. E nessa lá, na época, eu tava lá na West Shopping, eu vi uma reportagem falando que taxista estava vivendo um momento bom, estava ganhando dinheiro. O salário mínimo na época, quando eu fui ser taxista, era R$80. Aí saiu uma reportagem dizendo que o taxista ganhava 3 salários mínimos por dia. Pô, Eu falei, opa, 270, R$300. Eu falei, opa, o negócio é interessante. Aí eu resolvi começar a pesquisar até o belo dia que eu cheguei pra dona da Mr. Cat e falei, tô indo embora, não quero mais trabalhar. Por quê? Porque eu vou ser taxista em São Paulo. Aí teve a fase, essa foi uma fase. A outra fase foi uma conversa com meus pais na época, que foi o seguinte, eu tenho uma irmã 1 ano mais nova. E essa irmã 1 ano mais nova, ela sempre foi, na verdade, eu que sempre fui o patinho feio da família. Né? Eu não sei como é que dá quem é o patinho bonito, mas eu sempre fui o patinho feio da família, né? Porque o patinho feio é o seguinte, é o que não quer estudar. Patinho feio é o que... sabe, né? Patinho feio é o que bate o carro. Patinho feio é o que reprova de ano. Patinho feio que toma na nota vermelha, né? sim. Na linguagem hoje em dia que só fazia merda, né? Mas de leve, né? Saudável, a merda saudável. Merda. Aí, rapaz, eu falei, opa, eu preciso acompanhar minha irmã, né? Porque a minha irmã é 1 ano mais nova do que eu e estava na minha frente nos estudos. Como é que é isso? É porque eu fiquei reprovado, né? Aí um belo dia ela passou para a faculdade de medicina. Eu falei, pô, a concorrência aumentou. Né? O sarrafo tá lá em cima. Né? Rápido lá em cima. Ela passou para medicina. Aí eu ainda tô aqui ainda, tem alguma coisa errada, né? Aí conversando com meus pais, tal, eles chegaram na conclusão, né, que eles tinham um Gol 0 na época, que era o famoso Gol, o Geração 3. Geração G3. G3, que custava na época R$25.000. E eu tinha vindo com essa ideia de mudar, de trabalhar no táxi, né? Eles me deram o Gol. Falaram assim, então tá, vai seguir tua vida. Aí uma tia minha que tem uma farmácia lá no interior de Minas, pegou $5.000 que ela tinha guardadinho lá, me deu, falou assim, ó, me pague 24 vezes sem juros. A outra que trabalha numa empresa, numa empresa da área agrícola, foi lá no fundo de garantia dela, puxou o fundo de garantia dela todo, falou assim, ó, me pague 24 vezes. Então, conclusão, nesse bolo todo aí eu consegui juntar uns R$50.000 e comprei o táxi, né? Porra, E o Santana 0 foi financiado todo, 24, eu lembro até hoje, R$24.800 foi um Santana 0, Robocop. Robocop a álcool. Então, essa foi a história. Pô, era confortável pra caramba. Muito confortável. E tinha uma pressão. Tinha uma pressão, os 4 vidros elétricos ali no meio, banquinho de madeira de bolinha, né? E Típico do taxista, né? típico do taxista. A álcool. Então foi uma... Kit gás também que eu coloquei. Porra, legal. Então foi uma experiência boa. Fui assaltado também no táxi, né? Já arrumei namorada no táxi, fui assaltado no táxi. Mas tem muita... Já quis vir embora muitas vezes quando eu estava sendo taxista lá, de falar assim, não quero mais, chega, não sirvo, não quero mais sofrer aqui. Mas isso acontece até hoje, né? Se você desistir... Sim. A resiliência, cara, é fundamental. Né? Resiliência é Eu fundamental. sempre falo, resiliência e gostar do que tu faz é metade do caminho do sucesso, Exatamente. né, cara? Se na primeira dificuldade você desistir, Porra, verdade. né? Então, tem que ter muita resiliência, tem que ter muito foco, determinação Sim. e tem que estar muito
perto de pessoas boas, igual eu tô perto de vocês aqui. Oh, né? obrigado. Vambora. Porra, mas eu voltei lá no táxi, aí a gente, você começou a vender carro, hoje você palestra e divide, a experiência com muita gente pesada, volta e meia, você tava em um evento aí, acho que no mês passado, só com nomes grandes, como é que Então, Igão, como é que é isso? assim, eu tava falando agora há pouco, né? A gente tem que... Realmente, o tá bom não existe, né? E o tá certo não existe, ou já sei tudo também não existe. Então a gente tem que estar sempre buscando melhorar, né? E eu busco sempre melhorar na área familiar, na área social, na minha área de empreendedorismo, né? Na área de saúde. Então, esse movimento de estar perto de pessoas que estão no mesmo time, que estão pensando, estão querendo crescer, Crescer, quando eu falo em crescimento, não é só crescimento financeiro, sabe? Tem gente que confunde isso, né? Sim, muito. Ah, quero crescer. Não é só o financeiro, sabe? Crescer como ser humano, crescer como pessoa, crescer como pai, crescer como ser humano, né? Crescer como amigo, sabe? Ou crescer para ter mais tempo, crescer para ser mais social. Tem vários tipos de crescimento, né? Então, esse movimento, respondendo a tua pergunta, Igor, de estar perto dessas pessoas no qual eu me inspiro em muitas delas, né? É porque realmente é para ganhar conhecimento, ganhar estrutura, ganhar amadurecimento e tá somando junto com essa galera aí, porque o propósito parece ser o mesmo, sabe? E esse network, pelo que tu tá falando aí, a Royal 4x4, ela não é um balcão de negócios, né? Ela é uma realizadora de sonhos, né? E ali tu vai tentar atingir o máximo possível a expectativa do cara que tá chegando lá, né? E o network para isso é fundamental, né, cara? Fundamental. Porque a gente sempre diz, né? Eu tô na borracharia, a gente sempre diz, vender não é empurrar, né, cara? É entender, esclarecer as necessidades e dar a opção que o cara precisa, né? E aí tu vai ter uma coisa fidelizada e que vá pra frente. Exatamente. E a gente acabou de sair de uma pandemia, isso aí, tudo aí. Eu acho que separou muito o joio do trigo, de quem é quem. Não quero dizer quem quebrou, mas quem conseguiu pegar esse momento de crise, se reinventar ou de melhorar o que já estava sendo feito, né, cara? Porque... é difícil um dia tu acordar e não saber o que vai acontecer, né? E muita gente viu isso aí acontecendo. Como é que foi pra vocês lá essa parte dessa crise, esse tempo que ficou em casa? Bacana o mercado automotivo ficou louco, né, cara? Eu vi pessoal ganhando dinheiro com maré, pô. Sim, ficou louco. Uma coisa que o pessoal tava quase dando e nego, realizou lucro em maré. Os carros acabaram, os carros sumiram. Como é que foi lá essa situação pra você e quais foram os caminhos que tu acha que, se Deus quiser que isso nunca mais aconteça, mas se vier a acontecer uma outra vez, o que tu acha que é o caminho que vai dar certo? Bom, no início da pandemia, eu lembro direitinho, foi 18 de março de 2020. Eu tava na loja e começou o fecha aqui, fecha ali, fulano de tal fechou, a pandemia e tal, vamos pra casa, lockdown. Beleza, fui pra casa. Fiquei uns 3 dias assim, pensativo, falei, como a gente vai fazer? Né? Mas de uma maneira geral, como vai fazer no comércio, como vai fazer na família, como vai fazer com os filhos, como é que vai fazer no trabalho, como é que vai fazer com tudo. Como que eu vou sobreviver, né? Como que eu vou no mercado, desde as coisas mais simples às coisas mais complicadas, né? Falei, como é que a gente vai fazer? A gente, graças a Deus, tinha uma rede social forte, já na época, né? Um Instagram forte. E eu comecei a me comunicar pelo Instagram, começou a fazer lives, né? Fiz algumas lives ali no início, a poeira começou a baixar e começou a ser liberado um trânsito, uma locomoção moderada no Rio. Aí com isso, eu falei, opa, eu vou botar em prática e vou reviver as habilidades que eu tinha, mas que estavam adormecidas. Por exemplo, né? Hoje eu não consigo atender todo mundo, mas eu gostaria de conseguir atender todo mundo. Na pandemia, eu consegui atender todo mundo, no início da pandemia. Por quê? Porque era pouco cliente no iniciozinho ali, sabe? Era pouco cliente querendo comprar e os poucos que tinham, eu tinha que fazer daquilo ali um negócio.
Eu lembro que eu saía de casa sozinho no início da pandemia, porque os meus parceiros, logicamente, estavam receosos e eu tinha que mostrar coragem para eles acreditarem que aquilo ali ia passar. Então eu tinha que sair para a rua, ir na casa do cliente, pegar o carro e mostrar para ganhar, às vezes, uma comissão menor, porque eu queria colocar o arroz dentro de casa. Eu queria voltar para casa com a calça jeans suja e com R$1.000 no bolso. Então esse meu pensamento de motivação além, fora dinheiro, fez a diferença no início da pandemia, de uma maneira geral, para minha equipe, viu assim, olha, se o Amadeu tá lá na luta, correndo, fazendo, mostrando e botando dinheiro para dentro e atendendo todo mundo que ele consegue atender, que eu consegui atender todo mundo que foi chamado na pandemia, querendo comprar ou vender, os poucos que chamaram foram atendidos de uma maneira assim, fenômeno. Por quê? Porque eu quis reviver aquilo ali. E se eu pudesse hoje, eu atenderia todo mundo do Brasil da mesma maneira que eu atendi nos 15, 20 primeiros dias de pandemia. Porque eu precisava virar o jogo, eu precisava ter uma chave e fazer assim, ó, pandemia não vai me pegar, não. Sim. Um exemplo, sabe? Mas foi por aí o que aconteceu no início da pandemia. Logicamente, continuando aí a responder a tua pergunta, Diego, depois desse susto dos primeiros 60 dias, né? Começou a fase da escassez do automóvel, escassez de pneu, escassez de peça, escassez de espuma, escassez de madeira, escassez de aço, escassez de tudo, né? Todo mundo começou a valorizar muito a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua saúde, né? E começou a consumir tudo que tinha direito, que ele poderia, que tivesse ao seu alcance mais próximo para consumir. Sim. O cara não poderia pegar um avião para os Estados Unidos, então ele tinha que consumir o que estava ali perto dele. Né? Então, com isso, tudo estava perto, sumiu. Né? Então, a gente teve esse turbilhão de escassez que fez com que o preço subisse, né? Do automóvel, assim como de outros itens. E assim como teve muita gente nova entrando no mercado, igual você deu exemplo, do cara que comprou maré e ganhou dinheiro. Do cara que comprou um carro zero e ganhou dinheiro. O que eu tenho de conhecido que comprou carro zero e ganhou dinheiro é muito grande. O cara que ia lá, dava o CPF dele, o carro dele zero chegava, ele não tinha dinheiro para pagar, mas ele ligava pro Igor, por exemplo, Igor, tu pediu um carro zero há 3 meses, chegou, você me dá tanto de ágio? O Igor pagava. Na pandemia. Sim. Né? E muita gente que entrou realmente até comprando o carro usado. Né? Se você for ver aquela plataforma famosa aí de anúncio de automóvel, ela tinha 70 mil carros anunciados no Rio de Janeiro, antes da pandemia. Na pandemia, ela veio a 4 mil carros anunciados no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não dava tempo. O particular, na hora de vender, ele comentava com o porteiro, na academia, com o vizinho, no elevador. Quando eu escutava alguém falar assim, fulano, quer vender meu carro, o cara já, pum, bancava e comprava. Então, estava ali. Não dava tempo nem de chegar na gente do comércio, né, revendedor, da maneira que tinha que chegar, porque o cara não precisava de um especialista ou de alguém que ele precisasse realmente da ajuda para vender o carro. Ele estava vendendo ali. Sim, e com isso o cara gostou. O médico, o dentista, o engenheiro, o advogado, todo mundo gostou do negócio. Aí falou, opa, tô ganhando dinheiro aqui que talvez eu não ganhe lá no meu escritório, acho que eu vou entrar no mercado. Não só de automóvel, tá? Diego, Igor, não só de automóvel. O cara entrou na construção civil, porque um terreno aqui na redondeza aqui era 500 mil, passou a ser 1 milhão, que hoje é 1,5. Mas os caras que entraram na pandemia hoje já estão saindo, é igual automóvel. Os caras que entraram na pandemia no automóvel já estão aí na dança da cadeira querendo sair, né? Se não tiver esse entendimento que o mercado é cíclico realmente, né? Sim. E se não tivesse pandemia, vamos supor que não tivesse pandemia. Sim. Esquece pandemia, não teve pandemia. Vamos falar de mercado sem pandemia. Hoje, a gente vive um momento no mercado que só vai ficar nesses próximos 8 meses os bons. Sabe por quê? Dentro de um nível de... A pessoa que tem hoje, sei lá, 50 carros no estoque, 100 carros no estoque. Por quê? O que é melhor hoje? Você ter 50 carros de 30 mil no estoque ou você ter 1,5 milhão aplicado hoje com CDI a 14,75% ao ano? E ainda
com possíveis investimentos que te dão rentabilidade a cada 6 meses, de acordo com o lucro que a empresa teve. Isso tu tá falando de um investimento seguro, né? Um investimento Fora esses seguro. outros aí, um fundo imobiliário, mercado de ações. Né? Então eu penso assim, será que é melhor investir ou vender carro? Porque o seu estoque hoje, você coloca ele ali e ele tem a depreciação. A tabela FIP ela tá caindo mensalmente. Em Acho alguns que casos. chegou no topo e tá em curva descendente, é a questão sim. dos preços, Sim. não do mercado. Sim, eu acho que chegou num topo. Logicamente que tem a sua exceção, logicamente, um carro com 5 anos de uso, com 5 mil quilômetros, é uma exceção, né? Agora, na grande maioria, está passando por um ajuste de preço gigantesco, né? Até porque o custo do dinheiro mudou, Sim. né? Hoje, para você financiar um carro usado, você está pagando uns juros Tá doído. 3 vezes mais alto do que você pagava há 8 meses tá aprovando atrás. muito menos crédito, né? Porque a taxa de juros subiu muito, né? O custo do dinheiro tá muito alto. Então, quem tem dinheiro não compra porque o dinheiro está rendendo. E quem não tem dinheiro não compra porque a prestação tá alta. E também muito aquela questão que às vezes o cara quer fazer a prestação, mas como as coisas aumentaram tanto e o salário não acompanhou nesse mesmo tanto, tu acaba ficando tomado do que porque o banco vai analisar o que tu ganha e o que tu tem potencial de pagar, né? Então tu começou a ficar tomado tanto no teu orçamento que o banco já não aprova com tanta facilidade aquele financiamento de 36 vezes, igual era antigamente. Pô, chegou uma época em 2007, 2008 que o cara, aprovava só dando CPF, pô. Não precisava nem dar comprovante de renda. Ainda ganhava presente em casa, ainda cartão de crédito em casa, botava o CPF do cara ali, aprovava automático e levava, né? Realmente, agora, falando um pouco mais do custo do dinheiro, né? O mercado realmente... Me deu uma fugida aqui, eu não estava pensando aqui. Não, a gente estava falando que o mercado ele tá numa descendente dos valores dos carros, né? E aí estava comparando com essa questão do que o cara vai investir. Porque aquele cara que entrou Lembrei, pandemia, eu estava né? pensando aqui, lembrei. Tava falando e uma das dificuldades maiores hoje para quem vende carro do Rio de Janeiro, no perfil que a gente vende, né, é o seguro. O seguro de um carro hoje, de um Jeep Compass, por exemplo, no nosso CEP aqui da Barra da Tijuca, ele fica em 15 mil reais, 12 mil reais. Né? Há 5 anos atrás ficava em 3, 4. Sim. Então, o seguro hoje dificulta também a venda. O que eu pego de cliente que quer vender o carro ou não quer mais carro porque o seguro está muito alto, Sim. o seguro também dificulta, né? Imagino. Eu acho que também a tua visão aí, não é uma boa notícia, né? Mas o Rio acabou crescendo muito a venda de blindado, né? Sim. Muito. Eu acho... Qual é a tua percepção? O mercado atingiu o topo e está descendo. O blindado, ele ainda está caminhando para cima ou... Boa pergunta. Em relação ao carro blindado, hoje a Royal 4x4 ela vende 50% de blindado, né? E o blindado realmente hoje mantém e alavanca as vendas da Royal 4x4. Então, em relação à queda do que acontece normalmente no carro normal, o blindado aqui no Rio de Janeiro, ele sofre uma elevação. Ele está na contramão do outro. Está na contramão do outro. O blindado com qualidade. Sim. Né? Aqui no o blindado sucata já... o blindado sucata, Já ele é. despenca. Aham. Né? O blindado com qualidade, ele sobe e o blindado, depois que ele vira sucata aqui, ele despenca. Hoje a gente pode dizer que a gente tem grifes de blindagem para dar essa valorização? Então, a gente tem algumas blindadoras com mais requinte, Sim. né? Então, se entender como grife, ok, mas eu acredito que tem sim algumas blindadoras que usam materiais melhores. Que vai agregar valor, não vai agregar valor. depreciação, né? Isso, tem algumas blindadoras que oferecem uma experiência melhor para o cliente, né? Tem algumas blindadoras que cuidam melhor do seu cliente. Então,
Que isso tudo faz com que ela vire uma grife, né? Esse movimento todo. E agrega, porque a gente, assim, eu, por exemplo, não mexo com compra e venda de carro, mas a gente vê que é um preconceito com blindado, é exatamente isso, né? Porque sempre teve aquele mito, pô, esse carro blindado já não vale mais nada. Vai blindar teu carro, tu vai perder o preço da blindagem e vai depreciar o carro. E hoje eu tenho visto, assim, a gente tem conversando com onde a gente teve aqui com o Luigi, né? Da Shelter, por exemplo, e tava falando bastante dessa parte de blindagem. E aí a gente começa a entender um pouco porque, porra, o cara que tá de fora acha que blindador é tudo igual, o cara vai botar lá uma chapa no teu carro, vai engrossar o vidro e pronto. Mas a manutenção daquilo depois e até a própria garantia, né, cara? Num lugar que muita gente tem necessidade, né? Que o blindado para muita gente não é um luxo, né? É uma necessidade, porque tem lugar que o cara anda que não dá para, se não for blindado, ele não vai deixar a mulher dele sair. E eu acho que eu acho que esse mercado de blindado, cara, vai vir subindo bastante até a gente conseguir equalizar legal essa parte da segurança, que é uma coisa que aqui no Rio a gente não tem tanta esperança mais nisso, né, cara? Complicado essa parte de segurança aqui no Rio. Você não pode andar à noite com segurança, andar de dia, andar com relógio, né? É complicado, realmente é complicado, né? Mas em relação ao carro blindado, eu acredito também que o mercado vai continuar nessa crescente aí por bastante tempo ainda. E eu gosto de trabalhar com blindado. Essa questão do blindado mais popular, ela se mostrou um mercado que muita gente não apostava, né, cara? Então, eu hoje, o blindado mais popular, poderia ter mais carro desse à venda, né? Sim. Um blindado mais popular. Por exemplo, sempre quando eu tenho um HB20 blindado, sempre quando eu tenho um Etios blindado, sempre quando eu tenho um Honda Fit blindado, ou uma Saveiro blindada, eu vendo ele assim, ó. Por quê? Não tem para vender. Então, assim, vira um produto escasso e quem tem, vende. E se você parar para pensar, né, tem muita gente que necessita de um carro mais normal, porque todo mundo pensa assim, não, carro blindado só se for o carro de luxo. Sim. Não é? Carro blindado pode ser desde uma Saveiro, um HB20, um Etios, ou qualquer tipo de carro desse, né? Não precisa chamar tanta atenção porque eu acho que também tem o seguinte, vai muito do uso que você vai fazer do carro. A gente sempre teve acostumado ao máximo que eu consigo, qual o melhor carro que eu consigo por esse valor. E talvez acho que a percepção de valor está mudando. Às vezes, num carro popular, né, a blindagem custa quase o dobro do carro. Exatamente. Você abre mão do status, mas você prioriza a segurança. Exatamente. Porque a blindagem hoje é 60 mil reais, 70 mil reais, 80 mil reais, 100 mil reais uma blindagem. Né? Então, num carro a matéria-prima não para de subir também. Num carro de 80 ou num carro de 50, né? Pesa. Mas com uns 80 mil reais consegue-se comprar já um carro blindado bacana. Com procedência. Com procedência, compra sim. Agora, você já viveu vários ciclos de mercado, cara. Assim, o que você acha que vai ser determinante para quem está no negócio atravessar essa fase? Bom, Igor, né? Café. Essa nova fase agora do automóvel, a gente está no meio de uma recessão, né? E essa recessão a gente, sinceramente, você conversa com um cara que você acha que é especialista, ele acha que vai continuar por mais 6 meses. Outro fala que é mais 1 ano, o outro fala que acaba em dezembro, né? Sim. Tá, mas para surfar toda essa onda agora, dessa recessão, o que o vendedor de automóvel precisa ter de habilidade para passar por isso é muita resiliência, sabe? E muito foco realmente no cliente e muito foco no produto. Saber a compra agora é muito essencial. Ele entender que o dinheiro dele está custando muito. Se ele parar para fazer essa conta de que se ele pagou 100 mil reais num carro hoje, daqui a um mês, e o custo do carro dele tem que ser no mínimo 102, corrigir a 2% o dinheiro dele por mês, né? Sem contar que se ele pagou 100 mil reais no carro hoje, ele está pagando ali mais 2 mil reais no barato de imposto, então vai para 104.
Se ele botar ali que ele botou, que ele pagou R$100.000 no carro hoje, que ele vai ter mais R$2.000 de custo de loja, vai para 106. E se ele botar que ele tem mais R$1.000 de custo de vendedor, ele vai para 107. Então, se ele conseguir fazer toda essa matemática na compra do carro dele para o estoque, ele vai passar bem por esse momento e administrar realmente o seu caixa, né? E na outra ponta é conseguir entender a necessidade do seu cliente e mostrar para o seu cliente, porque muitas das vezes o cliente ele não entende que o vendedor de carro tem custo para manter a loja dele aberta. Muitas das vezes o cliente não tem esse entendimento. Não, mas que o meu vizinho me fez tanto do carro. Ah, bacana, compra lá do seu vizinho. A chance de você criar inimizade do teu vizinho é grande. Sim. Porque pode ser que ele não tenha o entendimento que nós aqui, consultores, temos de te tratar e de resolver os possíveis problemas que venham a acontecer. Que o problema não é problema do carro, não. O problema é desde um Duda que o vizinho vai pagar errado de baixa de alienação. Que ele vai pagar lá um Duda de placa e não pagou de alienação. O cara vai no Detran e fica puto porque ficou 3 horas esperando no Detran. Então, esse entendimento todo que precisa ser entendido para que consiga passar aí por esse momento e vamos embora. Legal, deixa eu só emendar numa que a gente tá meio que na mesma direção. A gente teve aí com o Gerson, né, e com a Carol do Carzal. Muita gente boa. Gente boníssima. A gente teve na semana passada com o Serafim. Serafim, o embaixador, outro também, gente boa demais. E o Caio Ticida. Caio também, boa. Gente boníssima. E eles estavam falando aí dessa PL que tá para regulamentar a questão da profissão vendedor, né, cara? Que seria uma certificação pro cara que entra lá. E assim, a gente, desde a pergunta que eu te fiz da questão da pandemia, aquela vantagem de estar conversando fora da caixa, né? Eu não entendia muito bem, por que tanta urgência e o querer tanto de regulamentar a atividade. E aí tu começou a falar lá desde a questão da pandemia, que o médico começou a fazer isso, o engenheiro, o padeiro, o taxista, o borracheiro, todo mundo querendo vender carro. E aí agora você voltou a falar que o cara não entende que o lojista tem a despesa de luz, água, telefone, internet, CLT, IPTU, anúncio, investe... Passivos, né? O próprio estoque, né, cara? Sim. Porque, não é uma certeza que tu vai comprar e vai vender, quanto tempo ele vai demorar para ter aquela curacidade certinha do teu estoque que tem que ter. Sim. Tu acha que essa PL, essa certificação, ela vai dar mais credibilidade para tirar essa pecha de preconceito que tu falou lá no início do podcast, cara? Sim, eu acho que a PL, ela é muito importante, tá? Para ela dar mais credibilidade a todo esse preconceito que o vendedor do automóvel tem, né? Só que eu acho que também ela vai mais a fundo do que somente o preconceito, né? Ela, por exemplo, ela vai proporcionar para o vendedor uma estrutura que ele nunca sonhou em ter. Uma estrutura financeira, uma estrutura de organização, uma estrutura fiscal, uma estrutura sistêmica. Porque a PL não é só ali PL número tal. A PL ela vem junto com back-office de estruturação realmente da vida do vendedor, né? É um grupo de pessoas pensando em melhorar a vida do vendedor do automóvel, de uma categoria. Então, ela é muito importante para isso e ela é muito importante também para que o vendedor proprietário do automóvel, quando faz um negócio com um vendedor do automóvel, que muitos vendedores hoje de automóvel se titulam vendedor do automóvel, mas eles são vendedores de meio fio. Eles vendem automóvel, eles vendem passarinho, eles vendem imóvel, eles vendem banana. Vende tudo, mas a hora que você vai ver, ele não, sou vendedor de carro, mas vende tudo, né? Então, muita gente cai nas garras desses vendedores e quando acontece algum tipo de situação no meio do caminho da venda ou até no pós-venda, o vendedor, no caso, o proprietário do automóvel, não tem como recorrer
e nem como correr atrás dos seus direitos porque ele fez negócio com uma pessoa que não é regulamentada, que não é regularizada. Então ele não tem como nem correr atrás dos seus direitos jurídicos. Por quê? Porque fez negócio com qualquer um. E eu acho que ainda tem mais. Esse vendedor que não é regulamentado, ele acaba manchando a classe de vendedor de carro porque ele se intitula. Então, como não há diferenciação, isso... Como não há diferenciação, então, se fosse eu criaria um projeto, igual já está sendo criado, e um MVP começaria a testar por uma cidade, ou por um estado, ou por uma associação, esse modelo de PL, para realmente ver que ele funciona. Teoricamente, ele funciona maravilhosamente bem. Sim. Agora, na prática, a gente tem que testar, mas eu acredito que vai funcionar, vai ser essencial para o vendedor, né? E eu acho ainda mais para o cliente. O corretor, né? de imóvel. Né? Sim, por exemplo, eu falei no início sobre a Royal 4x4, sobre como ela começou e etc e tal. De 2015 para cá, nada mais, nada menos, eu comecei a vender carro igual uma imobiliária vende o apartamento. A imobiliária para vender o apartamento tem que estar dentro da imobiliária? Não. Então, para que o carro tem que estar dentro da loja? Sim. Então, uma configuração junto com essa PL é o seguinte: por que o vendedor de carro ele não tem uma profissão igual tem o corretor de imóvel? Não é isso? O corretor de imóvel está lá, a imobiliária ela ganha 6%, dos 6% que ela ganha, ela passa, sei lá, 2,5% para o vendedor. E ela tem, dentro desses 4% que sobra, ela tem os encargos dela e tem o lucro dela. Só que ela oferece para o vendedor, ela oferece para o corretor, o que a imobiliária oferece para o corretor? Oferece uma mesa para ele sentar na Avenida das Américas, oferece internet, oferece sistema, oferece secretária, oferece financeiro, oferece banheiro, cafezinho, ar-condicionado. Sim. É a mesma coisa. É. Não é isso? Sim, eu acho que só tem a ganhar. O mercado só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Agora, realmente, você furar essa bolha... É difícil. É difícil, né? É difícil furar essa bolha. Mas, com esse movimento todo do bem aí, que essa turma toda está fazendo, sim, tem chance de se furar essa bolha e a gente partir para um novo caminho. Até porque é o seguinte, Igor e Diego, ninguém imaginava de eu conseguir furar a bolha de automóvel no Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro aqui, em 2015, para trabalhar com carro, sem som e sem imagem, igual uma televisão velha. Sem investidor, sem dinheiro, com nome sujo, mas com muita vontade de trabalhar. Então, é o seguinte, quem trabalha, quem realmente tem foco, vou te falar o que acontece, tá? Ninguém segura. É verdade. Ninguém segura. Porque fácil não é, né? Não, fácil não é, mas ninguém segura não. Mas não tô falando que ninguém segura que você vai ficar rico do dia pra noite, porque não vai. Sim. Não vai, tá? Você que é empreendedor aí fala assim, vou trabalhar que eu vou ficar rico do dia pra noite, que eu vou vender carro, que eu vou fazer qualquer coisa. Não vai. Vai ser tudo flores? Não vai. Mas é gratificante quando você consegue fazer o que você realmente se propôs a fazer, sabe? E quando você vê as coisas acontecendo, quando você vê o brilho nos olhos do cliente, quando você vê o brilho nos olhos da sua família, sabe? Quando isso tudo acontece, é bem bacana, né? E outra coisa, eu acho que quem vê seu sucesso, cara, provavelmente não mensura os desafios que você tem. É muito grande. Acho que todos nós temos desafios diários, né? Você falou da evolução, do crescimento. Hoje, qual é o teu maior desafio? Meu maior desafio hoje, que toda vez que meu telefone toca eu fico desesperado, é dar atenção para minhas filhas e para minha família. Porque o tempo hoje que eu me dedico a elas é menor do que eu gostaria de dedicar. Então, meu desafio é ter mais tempo com a família. E esse é um desafio diário que está na proteção de tela do meu telefone. Toda hora que eu olho meu telefone, tá lá. Ter mais tempo com a família. Aproveita, pode mostrar a tela aí? Não? Eu consigo. Isso, vou mostrar aqui. Botar até o telefone longe para não ficar nervoso. Não né? vou conseguir mostrar lá. Eu tenho que fazer assim porque tinha muita mensagem de WhatsApp. Tá aqui a tela. Aqui? Lá? Aqui. Tá aqui a tela. Aqui eu tenho ter mais tempo e ser mais social. A tela do meu celular é ter mais tempo e ser mais social.
São duas coisas que eu bato na tecla e olho pelo menos umas 200 vezes por dia, eu olho isso aqui. E vira e mexe, eu mudo essas frases aqui para que esse feedback funcione melhor na minha cabeça, sabe? Grave, né? Grave e funcione melhor. Então, meu desafio é esse, sabe, ô Igor? E, logicamente, falando em desafio, a gente acaba tendo outros, né? Sim. Que aí é bem o desafio do trabalho, o desafio de você sempre conseguir entender melhor o ser humano, Sim. o desafio de você julgar menos, o desafio de você sempre procurar só abrir a boca para falar coisa boa. Sim. Então, sabe? Então, tem desafios diários aí que a gente vai cumprindo. Lógico que numa categoria menor, mas o maior hoje é o primeiro que eu te falei. Tu acha que hoje, na etapa, no momento que você tá, tanto você quanto a Royal, tá mais difícil crescer ou manter? Hoje tá mais difícil crescer, sabe? O crescimento hoje é mais difícil. Né? No carro usado é. Eu tô A perguntando porque- escalabilidade hoje do carro usado, você conseguir escalar. Eu lembro que quando eu tinha 10 carros anunciados, eu lembro quando eu tinha 50, eu lembro quando eu tinha 100. Eu tinha um sonho de voltar a ter 100 carros anunciados. E quando eu tive 100 carros anunciados, eu falei, vou ter 150, vou ter 200. Hoje eu tenho 300 carros anunciados, vendo hoje 20% desses 300 carros anunciados mensalmente. Porra, cara, legal. É, Porra, 2 carros por dia? fazemos hoje intermediação. E passar de 60 para 100 é um desafio muito grande. Eu dependo de dobrar minha equipe, Entendi. sabe? Só que hoje, aonde você já se viu uma loja que tem 300 carros anunciados e não cabe um carro dentro dela? É a Royal. Tem 300 carros anunciados e não cabe uma loja dentro dela. Aliás, não cabe um carro dentro dela. Então, assim, a estrutura física hoje não proporciona. Mas a minha dor maior hoje é também a estrutura de pessoas, sabe? Uhum. Né? O mercado do automóvel, ele é criminalizado porque, vamos supor, né? Um cliente chegou lá na loja para oferecer um carro. Eu tô aqui fazendo podcast. Eu tenho que ter muita fidelidade das pessoas que estão lá para eles entenderem e não pegarem o telefone do cliente por debaixo do pano. Sim. E depois ligar para o cliente e marcar em outro lugar para encontrar. Porque como que eu vou saber? Dentro de um volume de lead gigantesco que a gente responde. Então, o crescimento, me alonguei na resposta, mas o crescimento hoje, sem sofrimento, sabe? Porque você crescer desorganizadamente, você Sim. crescer de uma maneira... sabe? É mais fácil. O que tá escrito aí, crescer sem ter mais tempo para tendo mais tempo para a família, sendo mais social, vai ficar meio difícil. Ainda mais no automóvel, né? Sim. Porque o automóvel é um produto que você não consegue escalar ele. Não consegue escalar. Não consegue. No carro usado é difícil. Eu não conheço ainda quem conseguiu fazer isso. E eu ainda tenho ainda uma dor maior que é uma dor que não é uma dor, sabe? Mas assim, eu não sei nem se isso facilita ou dificulta, né? Mas eu sou muito sozinho na Royal. Então, né, e eu tenho um modelo centralizador ainda que por causa da minha solidão na Royal eu acabo engessando um pouco, né? Entendi. E tu tem os processos? Tu acha que dá pra ter Totalmente. sucesso? Os processos o quê? Processo para tu, porque assim, eu vejo muita gente que às vezes, por ser centralizador, ele mesmo acaba travando o negócio, né? Não. Mas porque ele não tem os Não, processos. eu tenho o processo muito bem formado lá, tá? Eu tenho o processo, tenho o administrativo, tenho o fiscal, tenho o financeiro, que me ajudou muito a alavancar o meu estoque e as vendas de 3 anos para cá foi processo. Legal. Compliance e processo. Isso ajuda bastante
nesse ponto, né? Porque você passa a tirar a nota fiscal com clique. Você não precisa preencher dados de nada, você tira com clique. Você passa a... Se um cliente te pergunta de um documento de um carro, você pega ele do teu aplicativo do telefone, de 300 carros. Você tem 300 carros anunciados. Você fala assim, você dá o teu carro anunciado? Tu queria cotar o seguro, você tem aí o documento dele? Eu venho aqui no aplicativo e pego. Não preciso da minha secretária ir no envelope do carro para pegar. Então, eu tenho tudo digitalizado e colocado dentro de um sistema para facilitar, desde identidade de cliente, a documento, a pagamento, a isso, aquilo. Então, esses processos fizeram eu chegar no nível. Para chegar nesse outro nível... Tem que dobrar esse processo. Não é só processo, sabe? É gente, né? É gente e gente com propósito realmente de saber que não existe vendedor que só vende. Sabe? Sim. Se hoje a pessoa que quiser fazer parte do time entender que não existe vendedor que só vende, que o vendedor ele tem que vender, ele tem que entender de documentação, tem que entender de financiamento, tem que buscar o carro na casa do cliente, tem que passar um pretinho no pneu se for necessário, tem que levar o carro para lavar, tem que bater um tapete, tem que trocar uma lâmpada que estiver queimada. Se for no banheiro e tiver sem papel higiênico, tem que chamar o rapaz, bota o papel higiênico aqui. Se ele tiver essa mentalidade de proatividade junto com o propósito do bem, vai fazer parte do time. Se não, vai fazer parte do time também, mas é pouco tempo. Tem prazo de validade. Prazo de validade. Porque não vai aguentar. Sim. Porque o povo tá em cima. Ou tu vai ou tu não vai. Né? E pede pra sair, né? Ou tu vai ou tu não vai, né? E o interessante também, a gente fala muito... Tem um modelo hoje, né? Que a gente vê muito nas empresas, né, Diego? Que é o modelo híbrido, né? Do horário, Sim. né? Do cara que chega 9, do cara que chega 10, do cara que chega meio-dia, mas produz mais do que o cara que chega às 8. Sim. Né? Sim. Então eu tenho alguns modelos desse dentro do meu ecossistema que funciona bem. Sabe? Quando eu vejo que o cara tem um propósito bacana, o cara é fiel, o cara é isso, eu alivio um pouco no tempo, porque ele acaba produzindo mais dentro desse modelo híbrido dele, sabe? Entendi. Então, sem contar que hoje a gente tem que ter uma diversidade dentro da empresa que faz parte da modernidade. Sim, para falar com todo mundo. Para né, falar cara? com todo mundo. Então, eu tenho hoje o cara que fala com o jogador de futebol, eu tenho o cara que fala com político, eu tenho o cara que fala com outro vendedor, o cara que fala com médico, o cara que se comunica melhor com cada um dos clientes, sabe? Sem cortar também na parte administrativa. A gente acaba tendo uma secretária que é mais grossa, mais durona, tem a outra que é mais comunicativa, tem o guariba mais brincalhão, tem o guariba mais durão, né? Tem o guariba que falta também, que todo mundo tem. Aquele que bebe Tem demais. aquele que conta história, que fala que pô, não, hoje, rapaz, nunca vi, ele deve ter uns 10 filhos. Tio, então, que Pô, morreu, já que foi. morreu tem um monte. Então, mas o que importa é se ele tem uma cabeça boa e um propósito bacana e você consegue vender ele que é um cara do bem, Vai conseguir o encaixe. vai somar e a gente vai somando para sempre. Eu costumo falar o seguinte, por exemplo, eu tenho 40 anos, né? Você tem? Vou fazer 40 Vai fazer agora. 40. O Igor? 35. 35. Então a gente tá mais ou menos na mesma faixa etária. Sim. Né? Eu espero viver até uns 90, 100. Eu já marquei minha festa de 100 anos. Você também. E eu descobri que se você agora, com 40, já comprar sua festa de 100 anos, é baratinho, É cara. baratinho, É, barato, né? Só tem que pagar antecipado. Porra, deve ser o quê? R$1. R$100 tu resolve. R$1. Então, assim, eu quero em mais 50 festas de aniversário sua. Então vai ter mais 50 anos pra gente estar Amém. convivendo É, e tem coisa pra somando. caramba. Tem mais 55 anos pra gente estar convivendo junto com o Igor, somando e falando coisa boa e fazendo negócio e desse meio do caminho, se tiver que fazer algum ajuste, a gente conversar e falar, pô, que esse negócio foi legal, não foi, mas vem pra cá, cara, eu entendi o teu propósito ali, foi um vacilo de fulano, de cicrano, mas dá pra gente se ajustar. E aí a vida é isso. A gente tem um entendimento de quem é do bem e somar e acelerar. Legal. Né? Não, e aí vamos falar Se é. um pouco do... Assim, o piloto automático também tem esse propósito, né, cara? Eu acho que é muito maneiro, a gente consegue trazer todo mundo que é do mercado automotivo, mas que, de certa forma, o propósito está muito entrelaçado, que é trazer transparência para o mercado, fazer uma mudança completa.
Então te agradeço por ter vindo aqui Nada, e quero agradeço. aproveitar. Você tem um negócio de carro, que já é um negócio bem desafiador, mas você conseguiu estourar e eu acho que todo mundo acaba olhando para você como digital. Como é que foi descobrir não é o pulo do gato, porque não existe pulo do gato, Não existe, né? Mas como é que foi esse processo de aprendizado do Instagram e para quem quer fazer a diferença nas ferramentas digitais, onde é que está o caminho? Tá. Quando eu comecei na rede social em 2014 com o Instagram da Royal, inicialmente o Instagram não tinha stories. Ele só era foto, só foto. Então eu só colocava foto de carro. Quando liberou stories em 2017, a gente começou com stories. Beleza. E eu também não aparecia. Por quê? Tímido, gago, preocupado com o que os amigos, parentes, vizinhos, colegas iriam achar. Preocupado até com o que a família ia achar. Falei, opa, não vou aparecer. Tenho vergonha de aparecer. Tenho a cabeça grande, né? Sou careca, não vou aparecer. Cabeça grande, É. temos em comum aqui. Careca, É. eu e o Igor. Não, mas tua cabeça é pequena. Mas careca eu tô... Não, tá nada. Top. Você tá jogando de ladinho, tá Eu maneiro. vou lá no doutor, o ex-careca. Não, Clínica mas, ex-careca. não, mas eu já fui já. Já foi? Já fui, depois te dou a dica. É bom, eu preciso. Aí, então, o que acontece? Quando foi em 2019, eu lembro direitinho, carnaval de 2019, meu telefone toca, sábado de carnaval. Mas eu queria falar contigo. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Chegou lá, um garoto que fazia os vídeos, apresentava os carros, né? Apresentava só, aparecia de vez em quando. Pedindo para sair porque tinha recebido uma proposta de um concorrente. Porque o concorrente achou que ele que fazia a diferença. Entende, não? Sim. Falei, tudo bem. Sábado de carnaval. Falei, não vai atrapalhar meu carnaval isso. A partir dali eu tomei a decisão de largar o dedo. Larguei o dedo no Instagram, comecei a procurar conexão com pessoas mais digitais. Na época eu entrei no Mastermind, depois eu entrei no G4 do nosso amigo Alfredo e etc e tal. E comecei a criar conexões com pessoas que estavam mais ligadas na parte digital. Depois que eu tomei esse pontapé de um funcionário, de um parceiro, de um amigo, que ele recebeu uma proposta de um concorrente. Agora, pergunta se ele está no concorrente. Não tá, né? Já mudou umas 5 vezes do concorrente. Sim. Né? Por quê? Porque perceberam que não foi o funcionário que fez a diferença, não foi o parceiro que fez a diferença. Ele era só uma ferramenta, né? Ele Né? fazia bem o papel dele, mas estava dentro de um ecossistema. Dentro né? de um ecossistema. Exato. Aí, a partir dali, eu tomei a decisão, Igor, eu acho que até... eu tenho até um bloqueio ainda, sabe? Em relação à rede social, de quê? A minha rede social particular, eu mostro pouco. Uhum. Eu mostro pouco a minha rede social particular, ela é pouco movimentada. E eu vejo algumas pessoas, por exemplo, movimentando a rede social de uma maneira, expondo a família, expondo isso, expondo aquilo, né? Eu tenho um pouco de bloqueio quanto a isso, né? Espero que em breve eu quebre esse bloqueio de pensamento, talvez, ou não, de mostrar algo a mais nas minhas redes sociais, pessoais, mas na rede social da Royal, o que eu mostro é muito trabalho. E como que tu lida com essa exposição Nem passa, toda? e tem um detalhe, eu mostro muito trabalho porque eu falo até brinco, né? Só Porque trabalha, né? nem passaporte eu tenho, Então, assim, Porra. missão, eu vou botar aqui no meu telefone, viajar, É uma algum boa. dia conhecer os Estados Unidos. Ah, boa, é uma Por excelente aí. meta. É. E como que tu lida com essa exposição, cara? Que você sabe, pô, rede social... Traz um cafezinho pra nós, lá. Ou água. Eu quero Não, café quero e água. água. Quero os dois. Traz um Água. McFlurry também, por favor. Mas como que tu lida com essa exposição, cara? Porque, porra, a gente sabe que rede social é uma vidraça, né? Aham. E assim, porra, tua rede social tá com gente pra caramba seguindo, pô, o pessoal consome muito. Esse pessoal do mundo automotivo é muito apaixonado, né, cara? Então o cara é apaixonado, sei lá, de BMW, ele não gosta da Mercedes, e tu tem uma BMW, tu tem uma Mercedes, e, porra, o cara quer de Porsche, ele não quer saber de picape, e como que tu lidou com isso? Porque tua preocupação lá no início era o que os amigos iam falar, o que a família ia falar e tudo, e, porra,
4, 5 anos depois, a gente vê aí que pé que tá. Sim. E a gente sabe que, pô, rede social, meu amigo, o cara tá lá, às vezes ele não te conhece nem nada, ele fala alguma coisa, e se tu ficar naquela neura ali. ferrou, né? Exatamente. Você tem que aprender a lidar com haters, né? Você tem que ter realmente um filtro e uma maturidade para você escutar o que é bom e tampar o ouvido porque tu que é ruim. Sim. Então, assim, em relação à rede social, eu venho a cada dia procurando lidar melhor com ela, né? Tanto na parte boa, que graças a Deus é a nossa maioria, nossos clientes, seguidores que torcem, que estão ali, que me conhecem na rua quando eu passo na rua, que o motorista de ônibus, quando passa em frente à loja, grita: "Ó o pão quente, ó o pão quente, ó o pão quente", desde legal. todo esse movimento, né? E em relação aos haters, né? Trazer ele para perto, né? Sim. Transformar os haters em clientes, amigos e mostrar para eles que o trabalho que mais com mais soma, como eu sempre digo, né? É verdade. Mais com mais soma, né? É, Então, aprendi a lidar de uma maneira bem leve com a rede social. sim. Tu acha que hoje é possível alguém ter sucesso hoje nesse mundo de comercialização de carros sem essa rede social? Não tô dizendo que seja o Instagram, o TikTok, o Facebook, o que for, mas um cara outsider nesse mundo, tu acha que dá pra prosperar ainda Então, ou eu não? acho que se for para começar, tá? Se for um cara que tiver num período de maturação aí, tem que ter rede social e vai embora. O cara que já tá muito grande tem que ter rede social também e vai embora. O cara que já tá gigante também tem que investir em rede social e vai embora. Então a rede social, ela é fundamental para qualquer estágio do vendedor de automóvel, né? Porque tem vendedor que vendeu um carro, para ele tá bom. Tem o que vendeu 10 carros, tá bom. Tem o que vendeu 50, tá bom. Tem o que vendeu 1000, tá ruim. Uhum. Né? Sim, sim. Então, são vários níveis, né, do vendedor, mas de uma maneira geral, a rede social ela é fundamental, independente de seu Instagram, independente de seu YouTube, independente de seu o que quer que seja. Fundamental. Tem gente que é muito estourado no YouTube, pouco no Instagram, tem gente que é muito no TikTok, muito no Instagram, tem gente que é no Facebook, estouradão no Facebook, coisa que eu achava que o Facebook não existia. Hoje eu vejo gente estouradão no Facebook, Sim. e no Instagram já não tem tanta relevância, mas é muito importante, eu acho que em qualquer situação, a rede social. Qual é a participação da rede social nas tuas vendas hoje? Tu tem uma porcentagem mais ou menos? Hoje é 50%. Meio? Meio. Relevantíssimo, né? Uma outra, falando em rede social, né, participação nas vendas, né, uma outra sacada, né, foi o seguinte: eu decidi só ter rede social na loja durante 4 anos. Então eu só vendia pela rede social. Então não tinha outro canal de venda. Era só rede social. Vamos ter autoridade na rede social e vender só pela rede social. De lá de 3 anos para cá, eu comecei a anunciar nas outras plataformas, que são as outras plataformas de venda de carro, no qual hoje me traz os outros 50% de venda, né? Legal. Que traz também pessoas que não nos conhecem. Sim. Então, assim, a galera que passa e vai comprar um carro ali é uma em 1000. Geralmente ela chega por alguma Normalmente o cara já faixa chegou da internet. através da plataforma, das plataformas que todo mundo conhece, ou através do Instagram, ou através de indicação. O cara que para ali, não, que eu vi uma placa aqui, você vende carro, pá. Até porque o nome Royal 4x4, quem não conhece vai achar que vende peça de Ford 4x4. Entendi. Quem não conhece. É né? off-road, Porque né? o nome realmente Royal 4x4 é um nome que não tem nada a ver com o que a gente faz. Então explica aí. Né? Tem nada a ver com o que a gente faz. Na verdade, Royal 4x4 continuou, mas tinha que ser talvez Royal Intermediação. Alguma coisa dessa. Ou R4 Intermediação. Alguma coisa assim. Mas Royal 4x4 é porque em 2015, quando eu decidi vir para Barra da Tijuca, eu tinha... eu frequentava a loja Picape Companhia. Que o Daniel ali, o Câmbio, a galera, são pessoas... O Daniel, um cara que eu admiro bastante e tal. E eu cheguei pro Daniel e falei: Daniel, tô querendo vir pra Barra, o que você acha? Aí ele, foi um cara que me deu força na época,
moral, sabe? Com muita gás. Ele falou, cara, tu tá preparado, vem. Falou pra mim. Eu acho que ele nunca nem sabe que eu tô falando isso aqui agora. Nem nunca vai sonhar. Ele falou, tá preparado, cara, vem. Ele falou assim pra mim. Aquilo ali foi como se fosse um jato debaixo de mim, falando assim, vai pra lua. Aí eu fui na loja do lado, onde era a Lope. Sabe, porque ali tem a Picape Companhia, a Lope. E no meio ali tinha uma loja chamada Nutcar. Sim. Não sei quem lembra da Nutcar, né? E eu fiquei sabendo que o seu Manel, tinha 80 e poucos anos, tava querendo passar a Nutcar. Eu fui nele. Seu Manel quer passar a Nutcar? Tal, quero. Tal. Conclusão, fui peguei a Nutcar. Só que eu tava no meio da Lope, que vem de uma hereditariedade de picape, e a Picape Companhia, que já tinha passado pela transição de não só vender picape, mas que o nome é picape. Eu ali no meio ali, eu falei, opa, vou ter que botar um 4x4 aqui no meio, pelo menos, pra parecer com os caras. pelo menos pra ser um primo feio dos caras, né? Aí fiquei ali, Royal 4x4 no meio, Lope e Picape Companhia. Entendi. Apesar de não ter nada de picape, e com uma proposta de venda de carro desse modelo diferente, né? Começamos a fazer esse movimento e as pessoas na época me chamavam de maluco. Né? De maluco. O cara que encostava querendo comprar um estribo. Não, me chamava de maluco não só pelo nome, chamava de maluco pelo movimento todo, né? Ah, Vai sim. se botar logo aí, pô. Sim. Né? Pô, colocou aqui e pega o carro na casa do cliente, vem, anuncia, vende pra não ganhar nada ou vende pra ganhar pouquinho. Como é que ele vai manter o custo? Como é que ele vai manter o pós-venda? Como é que você mantém isso? Mantém na habilidade. Como é que o malabarismo faz no sinal? Como é que ele faz no sinal? Ele joga aquilo tudo pro alto e você fica olhando como é que ele faz isso. É a mesma coisa o vendedor de carro, tem que ter habilidade. É a mesma coisa quando chega um cliente meu querendo comprar um Evoque 2012. Eu falo pra ele assim, meu amigo, deixa eu te contar um negócio, você trabalha com o quê? Eu faço 10 interrogatórios. Sou médico. Já teve outra? Não. Tem habilidade pra ter Evoque 2012? O que é isso? Quero saber o seguinte, se meu telefone vai tocar depois. Vai. Então, olha só, esquece, vamos pular para outro carro, vamos comprar um Compass 2019. Então você tem que ter habilidade para o que você vai fazer, né? E quando eu comecei ali no meio, com a 4x4, foi uma habilidade e um momento diferente realmente que fez muito sentido pra gente. E em relação ao nome, ô Igor, é 4x4, que eu já expliquei porquê, mas eu penso, às vezes, passa pela minha cabeça assim, será que eu tiro esse 4x4? Será que eu deixo esse 4x4? Né? Porque, para quem não conhece, Sim. vamos supor que tem alguém querendo vender um carro. Passa lá na porta, passa na Avenida das Américas, que ali na porta hoje passa, sei lá, vou chutar, 20 mil carros por mês, por dia, quer dizer. Sim. O cara olha lá, Royal 4x4. Se eu tenho alguma coisa lá relacionada a motos, Sim. a automóvel, provavelmente eu acho que eu ia fisgar dentro desses 20 mil carros uns 5 por semana, talvez, que não me conhece, mas que fosse para ali. Ele entende mais o que é, né? Rapaz, meu telefone toca por mês pelo menos umas 5 vezes. Fulano, opa, tudo bem, bom dia. Você tem peça aí de Toyota? Achando que é realmente alguma coisa relacionada. Porque o cara quando joga no Google, ele joga lá 4x4. Sim. Peça 4x4, aparece no meu site, pô. Sim. O cara clica ali, pega o telefone, não sabe nem o que tá escrito, ele só quer saber o telefone. Parece que vai cego no telefone. E tem relevância, ele aparece lá em cima, né? Porque ele joga lá, aparece lá em cima. Os caras botam peça 4x4 do Google, aparece o nome da Royal. Aí beleza, aí o cara vai e clica. Ele não presta atenção no que ele tá lendo, que é uma loja de carro. Ele vai logo no telefone, clica, ele não compra peça. Né? Quando é que você vai abrir a loja de peça? É isso que eu tô assim, pensando. já tem um eu acho que tem cliente, oportunidade aí. Entendeu? Tu lembra qual foi o primeiro carro que tu vendeu, cara? Lembro. O primeiro carro que eu vendi foi quando eu voltei de São Paulo. Eu voltei com dinheirinho e tal. E tinha um cara lá na minha cidade, que ele tinha uma lanchonete no meio da praça assim, né? Todo dia eu ia lá comer um hambúrguer com ele, que era um hambúrguer da Amartone, famosa Amartone na época. Ia lá comer um hambúrguer. Isso em Itaguaí? X-salada, Ia lá comer um X-salada do caldo de cana. E, meu irmão, ele tinha um Astra, que ele parava nos fundos da lanchonete dele assim, um Astra 2 portas, 99 na época. Isso era em 2004, o Fusca dele tinha 2 anos de uso, 5 anos de uso, né? E eu era apaixonado naquele Astra dele. Um belo dia cheguei pra ele, rapaz, quer vender teu Astra? Ele quer quanto? Comecei a negociar ali e comprei o Astra dele. Costumo falar que o Astra, ele era um Astra camaleão.
Porque na época eu não entendia muito de carro, e todo mundo quando entende muito de carro se dá mal, né? Eu comprei um Astra, cara, que ele era verde atrás, as meio azul na frente, meio verde na outra ponta. 2.0? Todo cheio de cor diferente. Eu achei que eu tinha feito um negoção e eu comprei um Astra todo retocado, Repintado. todo É mesmo? repintado. Mas consegui vender. Era um carrão, né, cara? Era um carrão. Esse Astra. Ele Eu era, tive um 99 ele era um também, prata. GLS, se não me engano. Astra de GLS. 2.0. Era o hatch. 2.0 hatch verdinho. É. Uma rodinha Pô, pequenininha, é, cara, com aro... Roda Que- 14, Era um aro 14. 14. É, 860, roda 14, pô. Símbolozinho da Chevrolet no meio, rodinha 6 pontas. Um banquinho gostoso. Aí, Pô, meu foi. sonho esse carro já foi. Aí depois dele eu comprei um Golf. Aí foi meu sonho, cara. Aí depois dele eu vendi. Gol sapão? Aí comprei um Golf sapão. Que aquilo ali foi... 2000. É. Rapaz, mas você sabe que eu comprei esse Golf sapão? Eu lembro direitinho. Eu tava vendo uma entrevista aí de uma mulher que na época, ela era, pô, mó gata. Não vou falar o nome aqui não, porque pode ser que ela esteja vendo aí, pô, e tal, e depois ela vem atrás de mim, vai dar um problema. Né? Eu tô brincando. Mas aí, ela... Pô, tava vendo a entrevista dela, que era uma mulher maior formadora de opinião na época, né? Era até num programa famoso de rádio aí, tipo um Pânico, alguma coisa assim. Aí perguntaram pra ela assim, pô, o que um homem tem que ter pra te conquistar e tal, não sei o que. Ela falou, tem que ter um Golf ou um A3. Mesmo no outro dia eu comprei um A3. Não, no outro dia eu comprei um Golf aí. Aí no outro dia eu fui lá e comprei um Golf. Aí eu olhava pro Golf e lembrava dela. E procurando mas ela nem passo- sabe que eu existo, eu odeio que pô, O carro, tu pelo menos fez a tua parte, pô, né, cara? mas o Golf era uma carreta, né? Era, porra. O Golf Golf era uma sapão. Golf era uma Saiu carreta. pneu 159515, Porra, rodinha Golf 5 era um pontas. Porra, era a carreta. Nossa, Aquele era um- câmbiozinho dele mecânico era justinho. Nossa, era justinho. Carro macio, Nem me embreagem fala, esse carro foi do meu macia. sonho, tive um 2003. Não, todos os carros foram do teu sonho. Pô, eu Pô, gosto, cara. tu é gosto, apaixonado em todo Eu tipo tenho de um Golf carro, velho. cara. Agora, você que é apaixonado por carro, cara, qual é o carro... Você já realizou algum sonho, algum carro que era teu sonho, e hoje qual é o teu carro dos sonhos? Assim, logicamente que, né, do sonho poupável, Palpável. né? Ah, os dois, o poupável É, e o... do sonho poupável. E o que será poupável. Do sonho poupável, eu gosto, assim, do estilo meio roots, né? Meio picape, meio assim e tal, né? Eu comprei agora um Gladiator da Jeep, esse lançamento. Devo Esse estar pegando carro é agora animal, esses né? dias. Legal, Um Gladiator, um Jeepzão que eu gosto e tal. Uhum. Vou dar uma mexida nele, um pneu maior, uma roda e tal. Pneu. Gladiator. Pneu, vou lá contigo. Vambora no pneu, não, o Widman. Né? Exatamente. E esse Gladiator, né? Falando de outro carro, assim, eu gosto da Defender, poupável, né? Gosto da G, inclusive eu tenho uma G55, que é uma joinha rara, sabe? Linda. G55, ela é mais retrô assim, né? E tal. Gosto da linha em relação a conforto e família e tudo. Não tem igual a Land Rover, né? As New Discoveries da vida, né? A Range Rover Sport em relação a conforto e espaço, Sim. né? Dentro desse modelo todos, esses são os carros que Tu gosta eu de troço particularmente bruto, né, cara? gosto. Na verdade, isso é 4x4. É isso que eu ia falar. Não tira o 4x4, deixa lá. SR, porra, top. Mercedes também é top. Todo carro tem o seu tchan, sabe? Eu passei a admirar todas as marcas, desde da mais popular até a mais top. E eu acho que o Brasil hoje tem uma como é que fala essa palavra? Diversificação. Que é isso, mano? Eu achei que fosse... Diversificação. Então tem uma Ou uma diversidade. Tem uma diversidade, diversidade, é mais fácil essa. É mais fácil. Muito grande de escolhas e de automóveis. Então, né, falar só de um é até uma injustiça, né? Sim. Mas é por aí, Igor. Teve uma loucura aí só pra não sair do contexto, o Jeep Wrangler que você decidiu pintar todo e fazer uma obra de arte. Exatamente. Esse Wrangler foi quando eu tomei a decisão de realmente aparecer. Aí esse carro era o carro. Foi quando eu tomei a decisão ali em 2019 de realmente aparecer. Eu falei, pô, tem um Wrangler botão aqui, eu vou andar com ele colorido. Já que, Se é pra aparecer... já que é pra aparecer, vão ter que me conhecer na rua. Que cor que era esse carro? Ele era preto, ele era cinza, plotado de preto. E num desses encontros da vida aí de mastermind, de networking, eu conheci um cara lá que ele era um artista plástico
um artista realmente grafiteiro que ele se prontificou em fazer isso. Eu falei, bacana, vamos embora, vem. Vamos fazer. A gente marcou, fez e ficou bacana. Depois eu vendi e tal. E bola pra frente. Que maneiro. Tu teve algum carro que tu já se apegou, cara? Que tu comprou e tu falou assim, porra, eu não vou vender esse, eu vou ficar, e vendeu com... Tive um carro, cara, que foi mó engraçado. Tive uns 2 ou 3, mas esse último agora, que tem 1 ano e meio, 2 anos, foi mó engraçado. A compra e a venda. A compra foi o seguinte, né? Eu tô no posto de gasolina, veio o cara e para pra abastecer o carro. Ele parou pra abastecer o carro, uma Defender 130. Uma Land Rover Defender 130, que é aquela com carroceria antiga. Disso que ele parou pra abastecer, eu fui nele. E, porra, e aí, beleza? Pô, quer vender teu carro e tal, não sei o que e tal. Depois eu toquei no assunto de venda. Ele, não, pô, esse carro não sei se meu pai vende. Não, meu pai não quer vender e tal. Deixa eu ver com ele. Tá, mas se fosse vender, por quanto você venderia? Aí ele, venderia por tanto. Eu falei, pô, tanto eu pago. E já era muito caro. Aí eu saí de perto dele, aí um amigo meu que tava comigo, 2 amigos meus comigo, falou assim, cara, tu é maluco, cara, isso não vale nem a metade disso. Isso não vale nem a metade disso. Mas eu fui, mesmo assim. Eu te entendo. Aí, não, isso não vale nem a metade disso. Aí eu falei, caramba, cara, será que eu sou maluco? O carro cheio de bosta de boi, assim, fedendo dentro, parece que tava vindo da fazenda, sabe? Aquele cheiro de plástico velho com bosta de boi. Ali, aí conversa vai, conversa vem, passou no outro dia, eu fui e mandei um zap pra ele. E aí, beleza? Falou lá com teu pai, pô, tu não deixa, pô, então tá, já que não quer me vender, tu não deixa só higienizar esse teu carro, não? Deixa eu só pegar ele e limpar ele então, porque, cara, do jeito que tava ali, tava muito ruim. Deixa eu dar uma higienizada nele, cara. Teu pai vai ficar mais feliz e tal. Ele tá, acho que eu vou falar com meu pai. Tu pega aqui em casa? Eu falei, pego. Fui lá na casa dele. Longe, fui lá na casa dele, peguei o carro. Levei o carro pra loja. O ar não tava funcionando. O ar é carro velho, né? Antigo. Um fedor danado. Parei lá embaixo, chamei um cara pra higienizar. O cara higienizou o carro do cara. Aí o carro já mudou. Uf. Aí o carro me deu mais vontade de ter o carro ainda e eu mais medo do cara não querer vender. Aí, Igor... Conclusão, antes dele ver o carro pronto do jeito que estava, ele decidiu me vender o carro. Então essa foi a história. Eu comprei o carro. Beleza, mas eu comprei o carro. Minha mulher não gostava de andar, porque ela falava que fendia óleo e diesel dentro do carro. Porque ela andava, não gostava de andar, não parava em qualquer lugar, né? Não cabia na minha garagem. Então ele tinha... Mas mesmo assim, era o carro que eu queria, né? Era o carro que eu sentia prazer de andar nele. Aí, um belo dia, eu falei, quer saber? Vou anunciar esse carro, tipo, 50 mil reais mais caro do que eu tinha comprado. Aí eu anunciei. Aí, um belo dia, cara, me liga e fala assim, Amadeu, tem um cara aqui querendo ver teu carro. Eu falei, é? Quem é o cara? Ah, não sei, chegou aqui e falou, vendo teu carro. Parece um paulista, falou assim. Quando eu chego lá, aí tá o cara todo engomadinho, calça bege, blusinha pra dentro, um desenho do helicóptero aqui na blusa. Aí eu tô conversando com ele e falei, rapaz, como é que teu nome? Ah, meu nome é Augusto, sei lá. Eu vim ver teu carro aqui, que eu desci ali em Jacarepaguá agora, que o meu patrão pediu pra eu vir ver teu carro. E tal. Então, conclusão, o cara era piloto de alguém, né? E o desenho de um helicóptero, quando eu olhei assim, eu não sou muito entendedor de helicóptero, mas eu vi que era um Agusta, não era um 44. Eu falei, pô, o cara é piloto de alguém que tem um Agusta, um helicóptero Agusta. Então não deve ser... Beleza. Peguei o cara e falei, rapaz, é o seguinte, o carro tá ali atrás, mas... Vamos lá ver o carro. Só que é o seguinte, eu não sei ainda se eu vou vender o carro, mas eu posso te levar no aeroporto de volta. Falei pra ele. Que realmente estava muito apegado ao carro. Quando eu saio da loja, Igor, até chegar no aeroporto, o carro enguiçou 5 vezes num período de 2 km. 3 km. Enguiçou mesmo. Enguiçou, a temperatura dele subia e ele morria. E eu com o cara, eu desligava e tinha que esperar uns 3 minutos na Avenida das Américas, 2 minutos pra temperatura baixar, pra ligar ele de novo e continuava e desligar. E banguela, e o cara me olhando e olhando pra ele. Irmão, quando eu cheguei lá na porta do aeroporto, ele falou assim, rapaz, você quer que eu fique aqui te fazendo companhia até o reboque chegar? Ele falou pra mim. Eu falei, não, tá tranquilo, tá de boa, pode ir e tal, não sei o quê. Ele pegou e foi embora. Eu falei, ufa, carro enguiçou, significa que ele não vai querer comprar o carro e vai falar com o patrão dele, o carro tá cheio de defeito. Não é isso? Aí ele foi embora. No outro dia, meu telefone toca. Seu Amadeu, eu falei, era a secretária do cara. Então, o fulano foi aí ver o carro e gostou do carro. O fulano foi ver o carro e gostou do carro. Eu falei, será que foi o mesmo? Que foi ver o mesmo carro? O cara foi ver o carro, gostou do carro e, então, eu queria marcar de fazer um laudo lá na Land Rover. Você levar o carro lá na Land Rover para fazer um laudo, pra gente estar podendo fechar negócio. Eu falei, meu carro não vai na Land Rover fazer um laudo, mas é nunca, porque eu já não quero vender, fazer laudo quem não vai.
Um carro 2.000 e bolinha, fazer laudo de um carro que eu não quero vender, não vou fazer laudo. Como dizer, eu estava dificultando o negócio. Sim. Né? Mas eu sabia o carro era de procedência. Rapaz, mais um dia, no outro dia ela liga. Tá bom, senhor, mas já que o senhor não quer fazer laudo, a gente quer fechar o negócio. Como é que a gente faz? Eu falei, tá bom, então você vai mandar os dados, a gente vai faturar, emitir a nota fiscal e você paga. Pagou o carro e levou, beleza. O carro foi vendido para um banqueiro muito famoso, tá entre os... Vou chutar, entre os 30 mais ricos do Brasil, sabe? E comprou o carro para botar dentro da sala da fazenda dele. Foi o que eu fiquei sabendo e andar de vez em quando, talvez, com o carro. É um objeto de coração. É. Então essa foi a história da venda do carro, né? Que não era pra ser vendido. Que não era pra ser vendido, que até hoje, tá? E vou te falar um negócio. E se ele algum dia escutar esse podcast aqui, eu dou 50 mil de lucro pra ele e pego o carro de volta. Pode mandar entregar. Pode mandar de volta que eu pego o carro dele de volta. E não precisa estar ligando não, tá? Pode estar do mesmo dia que eu te vendi. Pode, inclusive, pode enguiçar 4 vezes na vinda. Pode, porque aquilo ali é o que tu... Aquilo é o charme do negócio, cara. Era minha dor de cabeça. É. Entendeu? Sim. Então tem coisa que você... Carro se apega muito. Era minha dor de cabeça, tá, pessoal? Não é todo carro que a gente... Aliás, esse foi o aborto, que era meu, que eu gosto desse tipo de coisa. Eu sou o cara que eu não tenho a vaidade de ter o melhor carro, eu não tenho a vaidade disso, mas eu tenho, às vezes, eu cismo com um carro que é cismei. Eu te entendo, amigo. Você entende, né? Eu, com certeza. Não, eu tenho um Fusca, cara, que eu vendi, um 68, e aí eu vendi pra um amigo. Aí esse amigo ficou me contando o que ele ia fazer com o Fusca. Ele, porra, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, não, cara. Não faz Era nada. eu pra fazer isso no Fusca, porra, não é você. Eu falei, não. Aí eu dei uma maluquice, eu falei, cara, tá doido. Eu comprei o carro dele de volta, eu já tô arrependido de novo, porque eu já gastei tanto dinheiro. E E você não tá com fez Fusca? tudo que tu queria fazer, né? Quê? E você tá com o Fusca. Tá. Mas, Todo pô. desmontado, mas eu tô com Ah, ele. é, Já então, botei um umas- dinheiro, daqui a umas pouco ele peças. sai. Então tá entendido e... É. Bora, essas são as histórias, né? Sim. E quando tu era moleque? O que era aquele... Sei lá, queria ter um Gol GTI. Ah, quando era moleque era o Gol GTI, o Gol GTS, era o Sim. Cadete GSI, era o Escort XR3. XR3 conversível. Esse eram os carros da época, né? Unozinho 1.5R. Anos em 1.5R, mas eu quase realizei um sonho de ter um 1.5R genérico, né? Tô brincando. Genérico. Não, como genérico, porque eu lembro que eu tive um Chevette Júnior. Sim, né? sim. Eu lembro que eu tinha um Chevette Júnior e esse Chevette Júnior, uma das coisas que eu fiz nele foi... Todo mundo tem um Chevette, na época fazia o que com o Chevette? Vocês são mais ou menos da minha idade, sabem que faz o que com o Chevette? Primeira coisa, você arranca a armola dele. Crava Dá no uma chão. baixadinha nele, pá, na época. Segunda coisa é, conjuga as setinhas. Sim. Conjuga Bota as as setinhas pra Bota acender. as setinhas pra acender. Pode estar um breu danado, você não acende farol nunca. Só as duas setinhas Só as acesas. setinhas. E a terceira coisa foi o seguinte, eu achava aquele encosto de cabeça dele aqui atrás muito feio, aquele troço grande, vazado, quadrado. O carro já não andava, ainda com aquele troço quadradão aqui, né? 4 marchas. Eu fui numa loja que vendia acessório pra carro e comprei um encosto de cabeça de uma Uno 1.6R. 1.5R. Então eu andava de Chevette Júnior, achava que eu tava de Uno 1.6R. Era eu um tava aqui atrás. Chevette Júnior 1.5R. É o Chevette Júnior 1.5R. Legal. Só faltou o cinto vermelho. E o banquinho deitadinho. e vamos Que embora. todo mundo andava. Todo aquele mundo ponto. andava. Vou ser sincero, nunca consegui muito andar com o banco deitado, porque pela minha altura vasta, na verdade eu andei muito foi com uma Almofada. com um travesseiro no banco, porque meu pai tinha um Gol GTS vinho, que foi do meu cunhado. Porra, então aqueles bancos recaro, e pô, eu sempre fui miudinho, pô, eu sentava no carro, cara, eu só conseguia ver na voltinha entre o volante e o painel, né? Então eu tinha lá o travesseirinho direitinho, eu colocava pra poder sentar, ficar mais em pezinho, e o travesseiro sempre andava lá, que assim, eu e com meu pai, a gente saía pra ir a algum lugar, na volta ele deixava eu vir dirigindo, né? Então o travesseirinho ficava sempre ali. Ah, maneiro. Mas também, eu não tenho vaidade com carro, né? Eu acho que eu não tenho nem vaidade, eu acho que até me falta um pouco disso. Mas se um carro que eu gostaria de comprar seria esse carro. E porra, vendi esse carro uma época, entreguei muita quentinha com ele, que quando eu era moleque tinha mexer com negócio de refeitório, entregava quentinha pra caramba com ele. Depois ele foi até meu, esse carro, que veio passando todo mundo. Depois quando a gente vendeu o cara que comprou trabalhava com obra, então o papai passava do lado do carro, o carro tava todo cheio de massa, todo ferrado. É o único carro que eu acho que sim, que falasse, porra, esse carro eu tenho vontade.
Bacana. Mas depois que agora que eu fiquei sabendo quanto que tá saindo um GTIzinho, aí minha vontade Rapaz, foi passageira. Hoje eu vendi agora, subindo aqui. Meu pai tava até comigo, eu vendi eu tenho lá na loja um Diplomata 88 e um Fusca 79. Bem inteirinho, sabe? O Fusca e o Diplomata. E não tenho muito tato ainda para lidar com isso. Aí um rapaz que veio me trazer aqui, que eu pedi uma carona, ele gosta disso. Aí eu vendi para eles 2 carros agora. Falei para ele assim, desocupa lá, leva. Um cara comprou os dois? Comprou os 2, comprou o Fusca e o Diplomata. Porra, que maneiro, cara. Não, só não posso falar quanto que ele pagou, porque ele vai revender. Depois o cara que tá comprando vai ver. Não fala também não, também o imposto de renda dele, né? Não, mas deixa o leão pra lá. Vamos embora. Ele pagou barato, ele pagou um preço justo. Foi, né? Foi. Os carros valorizaram demais, Pagou um né, preço cara? justo, A gente teve o Léo aqui lá do Amigo dos Antigos, da Escuderia Coqueiro. Ele se especializou em carro antigo. Falou que em Águas de Lindóia esse ano venderam um Fusca de 400 pau. Acredito. 400 mil. Acredito. Imagina. Mas é isso. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso, porra. A gente só tem pra agradecer. Espero estar aqui mais vezes, Igor, Diego. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela energia. Não, a gente que agradece, a gente fica feliz demais por você ter aceitado o convite. A gente tem... semana passada mesmo a gente passou lá e o Igor me mostrou a loja e tal, não sei o que, porque tu sabe que eu sou lá de Itaipava e Itaipava mais interior assim, eu não tava tão ambientado aqui com... Pessoal, a gente passou lá e só carreta, eu vi lá legal, porra, muito legal a loja, a parte de fora, os carros e tudo, parabéns. A questão, das redes sociais, não tem o que dizer. Pô, cara, eu fico feliz pra caramba da gente ter tido essa conversa, não só por a gente se conhecer, né? Porque, porra, eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço e, porra, eu vivo no meio de negócio o tempo todo, né, cara? E assim, porra, cada vez que a gente vem e conversa com pessoas como você, cara, porra, dá meio que um gás pra gente que tá nesse mundo, porra, de que o negócio tem um futuro. Certo. Entendeu? Porque muita coisa acontece, né, cara? Muita coisa tá acontecendo, muitas empresas ficam no meio do caminho. Eu vejo muita gente que deu certo e ficar acomodado. Certo. E aquilo ali, a soberba é o precedente do fracasso, né, cara? E às vezes o cara não tá com a cabeça aberta e, porra, a gente sabendo que tem empresas aqui no Rio com esse pensamento, com o pensamento de prosperar, com o pensamento de processo, com identidade, né? Sim, com gás, com vontade de fazer só mais a diferença. Não é só realmente trocar ali o produto por dinheiro e vender, sabe? Sim, a gente fica muito feliz, cara, de te receber aí. Eu te agradeço. Eu também que a gente venha por muito mais vezes. Amém, vamos sim. E as portas estão abertas. Lembrando pra você que a gente tá gravando hoje aqui no estúdio do Seu Pod. O Seu Pod é um estúdio de podcast aqui na Barra da Tijuca. Você que é do Rio, tá afim lá, quer, porra, realizar um sonho de gravar o seu podcast. Cara, a gente tem tudo aqui pra você sentar e gravar. Câmera, microfone, o Seu Pod tá aí. Então entra lá nas redes sociais, no Instagram, @seupod. Você vai ter um atendimento VIP lá. Eu vou gravar aqui, Chama no direct. Vai gravar aqui? Vou gravar aqui. Porra, então, ó. Vou pensar no convidado já. Boa. Vai gravar aqui em breve. E quem sabe pode ser vocês o convidado. Boa, etc, pode ser. Vambora. Estaremos aí felizes. Já lançou, então. Já lançou, isso aí. Então, ó, inovamos agora uma venda ao vivo. Você já viu isso aí, porra? A Royal 4x4 tá revolucionando o mercado. Já revolucionou agora, inclusive, o mercado de podcast. Então agora eu comprei um podcast, vou gravar aqui e vou gravar com vocês. Pronto. Boa, porra, estaremos negócio aí. fechado. Negócio firme e fechado. forte. Primeiro negócio se fechou sem café, né? Que ficou bebendo água. Pô, você ficou na água. Isso aí. Irmão, obrigado Nada. por ter vindo demais, porra. Além de... Acho que foi um aprendizado aí pra todo mundo. Vamos semear aí. Vai ter a segunda parte ainda, a gente vai falar ter mais. parte 2. Aí depois a gente fala mais de uma área de venda e tal, né? Vai ser importante. Abre as a caixinha de experiências. pergunta lá, Abre a caixinha de já pergunta. pede pra galera e a gente faz aqui um... Vambora. Isso aí. Valeu. Se você tá seguindo o Piloto Automático Podcast nas redes, não se esquece de se inscrever e dar aquela força. Deixe seu comentário, sua dúvida. É isso aí. Obrigado por ter assistido até agora. E fala aí como é que te acha lá, Amadeu. Quase que nós deixamos passar. Como é que te acha nas redes sociais, lá naquela câmerazinha lá? Bom, pra achar a Royal 4x4 na rede social, é só a Royal 4x4 na rede social. É @Royal 4x4, né? Ou Amadeu Royal 4x4, que é o meu Instagram particular. Então, vem pra cá, mais com mais soma, e vamos somar. Isso aí. Vambora. Valeu, Valeu. galera. Abraço.